Prestem atenção. Eu fui procurada por algumas pessoas que ouviram nós mencionando que o pacote de fechamento do mercado de carbono, das cidades inteligentes, da quarta revolução industrial e da Agenda 2030 todo, ela será efetivada com a implantação definitiva do plano diretor nos municípios. Prestem atenção. Na infame legislação brasileira está definido que os municípios com menos de 20 mil habitantes não é necessário plano diretor. Mas tem muito prefeito e prefeita sem noção que mesmo o município sendo menor, querem implantar o plano diretor. Porque eles acham que é bonito, porque eles querem se adequar às cidades sustentáveis, às cidades resilientes, às cidades inteligentes. Vamos lá, prestem atenção. Vocês que são de municípios de menos de 20 mil habitantes, se organizem. Nós precisamos impedir que sejam implementados plano diretor em município onde não é obrigatório. Escutem o que eu vou ler sobre a legislação para plano diretor. É um instrumento da política urbana instituído pela Constituição de 88 e ele define como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Foi por isso que a gente diz que lá na década de 60 e 70 eles fomentaram o êxodo rural. É regulamentado, então, o plano diretor, essa parte que está na Constituição, pela Lei 10.257 de 2001, mais conhecido como Estatuto da Cidade. É regulamentado também, presta atenção, pelo Código Florestal e pela Lei de Parcelamento do Solo. Prestem atenção na gravidade disso, que as pessoas parece que até agora não entenderam. Mas eu seguirei lendo para as pessoas compreenderem que todos esses conflitos que nós estamos vivendo estão resumidos na implantação do plano diretor. A Constituição delega aos municípios, através do plano diretor, a obrigação de definir a função social da propriedade, é isso mesmo, e ainda a delimitação e fiscalização das áreas subutilizadas, sujeitando ao parcelamento, edificação compulsória ou ainda desapropriação com pagamento de título e cobrança de IPTU progressivo no tempo. Prestem atenção. Nós estamos há muito tempo falando desta infâmia de função social da terra, que está lá previsto nos artigos 182 e 183 da Constituição. No Código Florestal, que é a parte do plano diretor, delimita os direitos da propriedade sobre as florestas e vegetações em território nacional, reconhecidas por ele como um bem de interesse comum. A existência de um plano diretor aparece como condição fundamental para a possível autorização da supressão de vegetação em área de preservação permanente. Ou seja, aqueles municípios que quiserem se aventurar nesta infâmia modernista do plano diretor instituído pela Organização das Nações Unidas terão que arcar com toda essa legislação que está destruindo o nosso país e destruindo a produção de alimentos. É o pacote verde, é isso que está em jogo. E aí, na Lei de Parcelamento do Solo, define como objetos do plano diretor a definição de índices urbanísticos relativos à dimensão de lotes, a definição das zonas urbanas de expansão e de urbanização específica e a previsão da densidade da ocupação admitida em cada zona. Nós precisamos que as pessoas entendam o seguinte: agora, eles estão falando desta possível redução
das áreas rurais. Lá no plano diretor vai estar definido o que eles chamam de macro-região urbana e macro-região rural. Na macro-região urbana nós já perdemos, nós já estamos lascados. Mas nós precisamos salvar a macro-região rural. E isso é em alguns municípios. Vamos lá. Nessa macro-região rural, muitos desses municípios estão querendo colocar as suas áreas, os seus lotes, no que é chamado de Zona Especial de Transição. Ou seja, vai ficar condicionado à morte do proprietário. Assim que esse proprietário atual da terra morrer, a próxima pessoa que comprar já vai passar para a nova legislação, essa legislação infame de Código Florestal, de APP, de zoneamento, toda essa situação que eu trouxe anteriormente aqui. Então prestem atenção. 2 hectares de terra é o que é considerado lote rural atualmente. E nós sabemos que já é complicado, que já é uma área pequena para ser considerado lote rural. Mas infelizmente eles estão propondo a redução disso para 825 metros. E eles dizem que essa redução vai facilitar a sucessão familiar. É mentira! É mentira isso tudo! A partir do momento que nós aceitarmos isso, nós estaremos urbanizando de vez o interior e estaremos aceitando toda essa política infame que é o que está destruindo a Europa. Nós precisamos que as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, se atentem para isso. Os municípios estão se aventurando, querendo entrar nesse modernismo todo. Depois, ali na frente, eles vão querer correr atrás de resgate histórico das cidades do interior, resgate urbanístico das cidades do interior. Nós precisamos trancar o pé e dizer que nos municípios que não é obrigatório esta infâmia, que ele não aconteça. Prestem atenção, estudem, compreendam tudo isso que nós vivemos do mercado de carbono, dos créditos de carbono, da ilusão de que o agricultor vai ganhar dinheiro, está reduzido na legislação do Código Florestal. E é isso que nós precisamos impedir, que os municípios pequenos, os nossos municípios tradicionais, caiam nessa arapuca. Não é muito bem definido o que vai acontecer em relação a essa situação que eles falam da devida função da ocupação do solo urbano. Depois que os municípios aceitarem isso, começará a vir as restrições de tudo, para plantio, para uso de equipamento, para uso dos defensivos agrícolas, dos agroquímicos e essa situação toda. Então, por favor, repetindo, prestem atenção. Os municípios que têm menos de 20 mil habitantes não são obrigados a ter plano diretor. E nós precisamos dizer para os prefeitos arquivarem qualquer projeto que seja relacionado a plano diretor, porque isso é o projeto que começou lá atrás com o êxodo rural e agora eles querem finalizar urbanizando o interior para destruir de vez a nossa possibilidade de produzirmos os nossos próprios alimentos, para daí eles virem oferecer para nós alimento industrializado, sintético e à base de inseto, cheio de substâncias que todos sabem que causam intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância a diversas outras situações e todas essas doenças que nós estamos vivendo nestes últimos tempos. Digam não ao plano diretor.